livro de Atos, e eu vou continuar esta série. Deus equipa a sua igreja para evangelizar, a parte 2. Se você perdeu a primeira parte, você pode ir lá no nosso canal, no YouTube, está lá, tá bom? E se você está acompanhando aí essa segunda mensagem, no final da série, quando eu terminar, eu vou disponibilizar nas redes sociais da igreja e em outros meios aí as minhas anotações, tá bom? Ok? Então hoje eu quero dar continuidade. Primeiro, o livro de Atos é a expansão ou a proclamação do Evangelho do Cristo ressurreto através da igreja. O Espírito Santo vivo flui através da vida da igreja. É provável que o livro de Lucas tenha sido escrito antes, por volta do ano 66. Alguns estudiosos dizem que, como Lucas não menciona em Atos a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, e também não menciona a morte de Paulo, não é, que provavelmente foi morto pelo imperador Nero entre o ano 64 e o ano 68. Então, a maioria dos teólogos acreditam que, possivelmente, o livro de Atos tenha sido escrito aí até 66, ou antes disso, tá bom? Mas é interessante nós pensarmos, na minha primeira mensagem eu falei que Jesus, como ser perfeito e santo, o seu nascimento deu-se por meio de uma ação do Espírito Santo. O seu ministério público é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, e ele volta no poder do Espírito Santo. A sua vida, ela é vivida no poder do Espírito Santo. Sua morte e ressurreição dá-se porque o Deus eterno e todo-poderoso o ressuscitou também. Tá? É maravilhoso nós pensarmos neste aspecto, porque nós percebemos que o Espírito Santo de Deus é quem, de forma muito poderosa e graciosa, se revela ao mundo através da igreja. Mas uma coisa que eu achei muito interessante ao ler, eu já li o livro de Atos muitas e muitas vezes, mas agora, olhando assim já há um tempo, com mais detalhes, eu tinha até conversado com o pastor Robério, nós havíamos combinado assim, de fazer uma conferência, antes mesmo de termos a agenda de 2021, nós íamos fazer uma conferência no livro de Atos. Aí tomamos um café, e aí ele falou assim, olha, conferência Atos. Aí, naquela mesma tarde, anotei aquele tema e comecei a pensar, e à noite, antes de dormir, já estava... Aí, eu falei assim, por que não acrescentar uma vírgula aqui? Conferência Atos, vírgula, Igreja em Ação. Esse seria o tema, caso a conferência viesse ou vier a existir. Por quê? Porque em Atos é justamente isso. É uma igreja em ação. É uma igreja trabalhando no poder do Espírito Santo. Só que ao ler as páginas desse livro maravilhoso, Deus preparando a sua igreja para evangelizar, o que percebemos é que as Escrituras Sagradas, ao ler Atos 1 e 2, você vai encontrar pelo menos 3, 4 menções do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento sendo citado em 2 capítulos pelo menos 4 vezes. Ou seja, Jesus, ele fundamenta o seu ministério nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a base, é o alicerce, é o fundamento aonde a vida de Jesus, o seu ministério se acomoda, descansa, se fundamenta. Para nós, é importantíssimo sabermos disso. Por exemplo, vamos manter na mente aqui, e os nossos ouvintes também na internet,
que o livro de Atos é uma continuidade do livro de Lucas. São 2 volumes, tá? Você vai ouvir na minha introdução da mensagem da semana passada. Então, em Lucas capítulo 24, verso 25, Jesus diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus ressuscitou, essa fala já é pós-ressurreição, e os discípulos estavam assim atordoados com aquele evento histórico e eles não conseguiam compreender. Então eram lentos na compreensão, porque no conceito judaico, na cosmovisão judaica, no olhar do judeu, o Messias, né, o novo Moisés, jamais poderia ser exposto a tamanha vergonha na cruz do Calvário. O povo santo, ou um ser santo como Messias, jamais poderia ser julgado por um tribunal profano como era, ou por um tribunal ímpio como era o tribunal romano. No olhar do judeu, ou na cabeça do judeu, jamais caberia de que o prometido, o Messias prometido, poderia morrer numa cruz, pregado numa cruz. Isso era uma vergonha e uma blasfêmia. Só para você ter ideia, um cidadão romano jamais poderia ser penalizado numa cruz. A morte na cruz, no primeiro século, era morte, né, era execução para os estrangeiros. Então, os discípulos não poderiam compreender isso. E é interessante porque, ao ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta para os discípulos assim: olha, o que é que o povo está dizendo aí? O que é que a imprensa está dizendo? Não é? O que é que está aí nas rodas de conversas, nos botequins de Jerusalém? O que é que eles dizem? Quem eles dizem que sou? Aí eles vão dizer: tinha um profeta que ressuscitou, é Elias que surgiu aí dentre os mortos. E Jesus, né, aproxima o diálogo e olha de repente assim nos olhos do... Obviamente que eu estou aqui parafraseando, viu? Ele olha no olho dos seus seguidores, dos seus discípulos, e ele diz assim: e vocês quem dizem que eu sou? E o Pedrão diz assim: você é o Cristo, Filho de Deus, é o ungido. Então, Jesus vai dar uma resposta que para o sanguíneo é um elogio: olha, não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu acredito, né, que Pedrão, expressivo, encheu o peito, ficou todo alegre. Aí agora, no mesmo capítulo, a partir do verso 20, quando Jesus diz assim: olha, convém que eu vá para Jerusalém, eu seja julgado, crucificado e morto. Aí o Pedrão pisa na bola e diz assim: olha, isso aí não vai acontecer contigo. Por quê? Porque na mente do judeu, na mente dos discípulos, o Messias jamais poderia ser crucificado, o justo jamais poderia ser julgado pelo injusto. Aí Jesus diz para ele assim: para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não conhece as coisas que são de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, no capítulo 24, a partir do verso 25, que diz que o Cristo devia sofrer todas essas coisas. Mais precisamente, Lucas diz, 24, 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? É interessante o paradoxo que tem aqui: sofrimento e glória. Paulo vai desenvolver essa teologia nas suas cartas aos Coríntios. Ele vai dizer assim: olha, este corpo presente, ou os sofrimentos deste tempo presente, não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então aqui há duas facetas do Cristo: a faceta do sofrimento, a faceta da execução, a faceta do julgamento, mas a faceta da glorificação, daquele que reinará e reinará por toda a eternidade. E acima de tudo, o que ele está dizendo é que essa fase da vida dele, do sofrimento e da glorificação,
foi profetizado, predito pelos profetas. Ou seja, uma igreja equipada para evangelizar é uma igreja balizada na palavra. É uma igreja balizada nas Escrituras. Deus tem compromisso e tem compromisso em cumprir a sua palavra. A sua palavra. 24, 27 de Lucas, capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus está dizendo assim: veja, nasci numa manjedoura, sou servo sofredor, convém que eu passe por tudo isto. Olhem nas suas Escrituras, olhem na lei de Moisés, olhem nos profetas, olhem nos salmos. São essas Escrituras que testificam ao meu respeito. Veja a importância do conhecimento bíblico. Veja como Jesus acomoda o seu sofrimento, a sua glorificação nas Escrituras judaicas. E ele entende que as Escrituras são inspiradas por Deus e elas se cumprirão, porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19. A profecia jamais foi produzida pela vontade do indivíduo, do ser humano. Então, quando não tivermos o que falar, ou quando tivermos o que falar, que seja sempre as Escrituras. As Escrituras é parte da vida de Jesus. As Escrituras é parte da vida da igreja. Lucas 24, 44. E disse-lhes: foi isto que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei. Precisava cumprir tudo, porque todas as coisas passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Uma outra coisa interessante é que Jesus confirma as promessas de Deus. Intencionalmente, ao ler Atos capítulo 1, e a gente vai chegar lá, intencionalmente, Jesus, ele apresenta, ou ele fala de uma relação muito estreita, muito próxima com as Escrituras Sagradas. E ele, em Lucas 24, 49, ele vai dizer assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Jesus conhecia as promessas do Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus está fazendo menção aqui de dois fatos interessantes. Permaneçam em Jerusalém. Isaías havia profetizado que a lei de Deus fluiria de Jerusalém. Então fiquem em Jerusalém. Ele está aqui fazendo uma alusão a Joel, que vai aparecer no sermão de Pedro em Atos 2, o primeiro sermão de Pedro em Atos capítulo 2. Joel havia dito que nos últimos dias, os últimos dias, no sentido escriturístico da palavra, tem duas facetas. A primeira faceta é que os últimos dias foram os dias da aparição de Cristo. A segunda faceta é que ele, nos últimos dias, reaparecerá. Ele virá. Está claro lá em Atos capítulo 1, quando os discípulos olham que ele está sendo elevado aos céus, eles ficam assim meio que assustados, e dois anjos aparecem e dizem assim: por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão assustados? E Jesus some entre as nuvens, e os anjos dizem para ele assim: da mesma forma que você estava
o vento subir, ele voltará. Olha só que palavra de consolo. Cumprimento das Escrituras no tempo presente e o endossamento, a renovação da promessa para os dias futuros. A nossa vida está segura no tempo presente. A nossa vida está segura no futuro, porque o futuro pertence a Ele, somos dele. As promessas que Cristo menciona, e Lucas menciona em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 2, são palavras que servem não somente de consolo, mas que nutre a esperança de que Deus, Ele vai intervir na história da humanidade. Ele vai intervir. E é engraçado aqui, porque quando Jesus ressurge, fica 40 dias e é levado aos céus. Atos 1 diz também que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Esperem pela promessa do meu Pai. Jesus endossa as promessas do Pai. Jesus reforça as promessas do Pai. Para a igreja pequena, tímida, amedrontada, talvez insegura, atordoada pelos eventos recentes. Todos os teólogos dizem que os discípulos do primeiro século, eles esperavam de forma muito iminente, de forma muito rápida, a vinda do reino. E o reino, na perspectiva do judeu, era: tira Roma de cena e quem vai reinar é o Messias. Nós vamos deixar de ser escravos e vamos ser senhor. Deixar de ser dominados e vamos dominar. Jesus vira o jogo. Redefine o conceito de reino. E ele diz assim: fiquem, permaneçam em Jerusalém. Não saiam, esperem pela promessa. O que é que isso tem a ver conosco como igreja? Nós vivemos na cidade mais influente do Brasil. Do ponto de vista econômico, intelectual e cultural. A nossa responsabilidade para alcançar São Paulo, o Brasil e as nações, ela é muito maior do que qualquer outra cidade do Brasil. No dia 5 de janeiro, São Paulo completou 467 anos. Se você quer ler esse artigo, é só colocar lá no Google DNA dos paulistanos. Nós temos sangue europeu. Nossa, eu estou falando até que eu sou lá baiano, lá, né, de onde o Judas perdeu as botas, mas é cultura, né? Já sou da casa. Já sou da terra. Gosto até da garoa. A garoa não me assusta, viu? Não me assusta. Sangue europeu de pelo menos 25 nações. Sangue indígena na veia, que não é sangue africano na veia, 0,01%, a miscigenação, encontrado no Brasil que não se encontra nem na África. Uma pitada de sangue indígena. Isso significa que do ponto de vista missional, missiológico, evangelístico, nós temos faces, adaptabilidade cultural para alcançar o Brasil e para alcançar as nações. Glória a Deus! Mas não basta ter uma diversidade cultural. O que precisa essa igreja ser dinamizada, mobilizada, dispersa, espalhada, às vezes contra a própria vontade.
Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Certo? Atos 8, 1, diz que veio uma grande perseguição e a igreja se espalhou. Então, os teólogos dizem assim, que quando você não cumpre Atos 8, você vai cumprir Atos 1. De boa vontade, querendo ou não, você vai. Você vai, sabe por quê? Porque quando os nossos horizontes são ampliados, quando o nosso conceito sobre Deus é redefinido, quando o nosso conceito sobre povo é redefinido, quando o nosso conceito sobre reino é redefinido, nós vamos até os confins da terra, porque Deus extrapola a nossa paróquia, Deus extrapola o nosso projetinho de vida para os dias de Jerusalém, e Ele entende que nós somos um povo que será dado às nações e aos povos. Não é lindo isso? O João Batista, no capítulo 3, verso 11 especificamente, o João Batista disse assim, olha, eu os batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, esse é mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou digno de amarrar o cadarço do sapato dele, da sandália dele. Esse os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ixi, até conservador vai ser queimado pelo fogo do Espírito. A questão teológica aqui, não é se o fogo é fogo de juízo, é fogo de renovação, eu vou deixar para os formandos da sexta-feira. Mas essa promessa é mencionada por Cristo no capítulo 1 de Atos, porque ele vai dizer que no verso 5 do capítulo 1, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Jesus promete a vinda do Espírito. E ela acontece. Ele diz assim, olha, em João capítulo 16, verso 7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Veja que as promessas do Antigo Testamento são mencionadas. Elas se cumprem e elas se ampliam para um tempo futuro. Então a nossa vida está pautada em fatos reais, históricos, daquilo que Deus fez no passado. Essa comunidade, a igreja, não nasceu no vácuo, não nasceu no vazio. Ela é a agência do reino de Deus na face da terra. Ela tem um poder indestrutível, ela é inabalável nos seus alicerces. Crises econômicas vêm e vão, governos vêm e vão, ideologias sociopolíticas e econômicas vêm e vão. Imperadores e reis tentaram extinguir o cristianismo da face da terra. Ninguém conseguiu. Porque o cabeça dessa igreja é poderoso. É Ele que tem o poder para estabelecer reis e remover reis. Para estabelecer reinos e remover reinos. Diocleciano empilhou os livros dos crentes no 3º século e fez fogueira. 50 anos depois, Constantino disse, me façam 50 cópias do texto sagrado. Essa é a ironia da história. O nosso Deus é um Deus que age no tempo e no espaço. Ele prometeu a vinda do Espírito Santo. Essa igreja, a Igreja Batista do Povo, ela nasceu por meio de uma experiência profunda com o Espírito Santo que o pastor Enéas Tonini teve. Eu sei que hoje
pelo menos até a década de 60, 70, eu estou falando 70, viu, pastor Rafael? Batistas congregavam com batistas, presbiterianos com presbiterianos. Hoje nós temos aqui pessoas de vários credos protestantes, certo? Então há uma diversidade, vamos dizer assim, confessional aqui nesse lugar. Então de repente você me ouve, dependendo do seu credo, falando sobre uma experiência profunda e transformadora com o Espírito Santo, você pode dizer, isso aí não é para mim. Os teólogos chamam isso de secessionista, ou seja, os dons é lá para o primeiro século. Não serve para hoje. Talvez você seja. Esqueça agora as questões teológicas. A minha pergunta para você é, você com todo o seu conservadorismo, com toda a sua teologia de laboratório, de escritório, de gabinete, qual o seu nível de relacionamento com Deus? Qual o ardor e paixão você tem por aquilo que pulsa o coração de Deus? Quanto tempo você se deleita no estudo das Escrituras? Quantos minutos, horas, você se curva diante daquele que te redimiu? Então esqueça agora o credo, porque Ele está acima de todo o credo. A nossa comunhão com Ele está acima de qualquer confissão religiosa. Afinal, todo calvinista de joelho é arminiano em pé. Ou seja, de joelho ele crê que Deus faz tudo. Mas em pé ele crê que para alguém ouvir o Evangelho, ele tem que se levantar aí e proclamar. Jonathan Edwards, pregador famosíssimo do século XVIII, ele estabeleceu o conceito de sinergia. Ele disse, Deus faz tudo e o homem faz tudo. Então saia do seu quietismo religioso, confessional, e ponha os seus pés na estrada da missão, que é imprevisível, mas que ele tem toda a previsibilidade. Mesmo quando o mundo surta, ele tem voz. Mesmo quando o mundo surta, o órfão, o desabrigado, o desamparado encontra a família, encontra aconchego. É isso que ele faz. E me permita dizer uma coisa. Tem hora que eu acho que Deus é até irônico. Olha a pandemia, tudo isso. Nós vivemos num tempo em que nós temos mais recursos em todos os sentidos do que o que você possa imaginar. Muito mais. No entanto, as pessoas estão insatisfeitas. Os ricos continuam mais ricos e os pobres mais pobres. Tem otário pagando 30 mil numa garrafa de vinho, enquanto tem 4 milhões de crianças vivendo na linha da miséria. 18 milhões na linha da pobreza. O Deus desses elementos é o ventre. O nosso cabeça, o nosso propósito é outro. Este governo vem de uma outra, me permita usar uma linguagem um tanto mística, de uma outra dimensão, de uma outra esfera, de um outro lugar, porque o reino dele não é deste mundo. Por isso, a nossa cultura bairrista, paroquial, precisa ser redimida. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Não somos mais donos de nós mesmos. Ele é Senhor e Cristo. Ele é Rei. Eu vou pontuar 3 coisinhas para a gente encerrar
pelo menos, e aí a gente continua na próxima semana. Jesus fundamenta a sua vida nas Escrituras pelas seguintes razões. Primeiro, as Escrituras testificam a respeito dele. A vinda dele não é no vácuo, no vazio. Ele não é produto da invenção humana. Ele não é um ser evoluído. Jesus vem como projeto de Deus, em resposta à dor humana, ao sofrimento humano. Se tem alguém ou algo na terra que tem a capacidade de sentir o que Deus sente, é você. Se tem alguém que tem a capacidade nele de pensar como ele pensa, é você. Se tem alguém na terra com quem Deus se solidariza e compartilha a dor do seu coração, é você. Não importa a sua classe social, A, B, C, não importa a cor da sua pele. Nascemos de novo para um outro projeto. Deus, quando encontra Moisés no cume do monte, Deus diz assim: eu vi a aflição do meu povo, e você é o cara, eu vou enviar você. Moisés, com a autoestima toda baixa, falou: mas quem sou eu? Sou um cara que se equivocou há uns anos atrás aí, pensei que era líder, que ia dar certo, mas fracassei na minha carreira. E se eles perguntarem quem eu sou? Então você responda para ele assim: diga, eu sou o que eu sou, me enviou. Diga que o Deus dos nossos antepassados, olha, Moisés está dizendo assim: eu tenho história, apesar de todos os fracassos, Deus encontrou um coração frustrado no cume do monte e chama para ser libertador. Glória a Deus! Glória a Deus! São elas que testificam de mim. Sabe por quê? As Escrituras, porque elas são aptas. 2 Timóteo 3, a partir do verso 14, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Verso 15, porque desde a criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Uma vez eu não vou prosseguir, eu vou parar por aqui. Meu tempo já foi. Uma certa vez eu encontrei um cara, na minha infância, lá em Bahia Formosa, uma das praias mais lindas do Rio Grande do Norte. Eu já estava aqui em São Paulo. E aí eu voltei, já era crente, ainda um novo convertido. E eu encontrei aquele cara, o apelido dele é Nego. Ele pegava jacaré, mas só com uma tábua, é costume, né? Não tinha prancha. E ele pegava com a tábua, jacaré, e era o melhor. Aquele cara se converteu e aquele cara começou a ler. Ler. Um analfabeto. Aprendeu a ler. Quando aquele cara desdentado começou a falar, é interessante que aquilo que ele leu sobre as Escrituras, o português dele era... Mas aquilo que fugia às Escrituras, dava para perceber que o português era errado. Eu, na minha análise como professor, eu falei assim: há um divisor de águas entre, na vida desse cara, o antes e depois, antes da redenção e pós-redenção. Jesus estabelece um divisor de águas na nossa vida. Quando eu falo que nós temos a responsabilidade como cidade de São Paulo e como igreja situada nesta cidade, do ponto de vista missiológico, evangelístico, financeiro, da capacidade de mobilização que nós temos, nós temos que nos humilhar no pó e na cinza.
e dizer: Deus, qual a minha participação naquilo que tu estás fazendo em São Paulo? Qual a minha participação? Estava conversando há uns dias atrás com uma família, e eu vou fechar para a gente orar. Eu acho que eu já falei umas 2 vezes, né? A gente aprende com o pastor Jonas. Ele faz 5? Está ouvindo aí, chefe? E a pessoa teve uma perda assim muito difícil. Perda difícil. E a psicóloga estava com o pai na UTI, a psicóloga que atende essa pessoa. Então, situações críticas. E a psicóloga estava no hospital, e a psicóloga queria atender essa pessoa, queria fazer a consulta. A psicóloga foi para o banheiro e ligou para a pessoa e falou assim: eu estou aqui no hospital, estou cuidando do meu pai, etc., que ele testou positivo para o Covid, blá. A pessoa disse assim: não precisa, não se preocupe, a gente faz o atendimento outra hora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que pode ser que você seja um excelente profissional de ponta, extremamente qualificado, e que isso tem um fim em você mesmo. Eu ajudo as pessoas, mas qual o fim da ajuda? A realização do meu sonho? A compra do meu grande carro? O fim é você. Juntar dinheiro para a minha aposentadoria? O fim é você. Mas quando a vocação e a profissão tem uma pitada, tem um retoque, tem um polimento da redenção, de Deus. Banheiro de hospital vira consultório. Porque não é o ambiente, é a paixão, é a vocação, é o reino, é visão ampliada, é cultura redimida. É isso que Deus faz. Nós fomos redimidos para um propósito que extrapola a nossa própria vida. Ele veio para fazer a diferença. Pode ser que você esteja aqui pela primeira vez nos visitando. As crises sejam as mais profundas. Pode ser que você esteja me ouvindo pela internet. Esteja perdidinho, perdida. Ele quer encontrar você. Ele quer reencontrar você. E a próxima semana vai ser essa a tônica da nossa fala. Antes de você vir para Ele, Ele vai até você. Se você está aqui e quer nesta manhã, já é tarde, entregar a sua vida para Ele. Você que está me ouvindo pela internet, você vai aí observar um número de telefone. Nós queremos ouvir a sua história. Queremos ouvir o seu coração. Queremos que você seja parte dessa comunidade, desse povo, que é alcançado por esse amor, que tem a visão ampliada, que tem os valores transformados, que tem a própria vida que é extrapolada por um sentido muito maior e sublime. É uma comunidade que põe negros e brancos, ricos e pobres, idosos e jovens, ao redor da mesa, porque Cristo é o elo que nos une. Então você que quer entregar a sua vida para Jesus, nessa tarde, eu vou pedir, talvez pela primeira vez você faça essa oração, mesmo aí na sua casa, ou aqui dentro, aqui no templo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ora assim, fala assim: Senhor Jesus, nesta tarde eu abro a porta do meu coração, para que o Senhor venha morar na minha vida.
Obrigado porque o Senhor não escolheu morar em templos físicos, construídos, mas o Senhor quer fazer do meu corpo nesta tarde a tua morada, o teu templo, o lugar da tua habitação. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que errei. Eu reconheço que erro. Limpa os meus pecados. Limpa o meu coração. Me cura. Tira as minhas mazelas. Abre os meus olhos para que eu veja quão maravilhoso tu és. Dá-me um coração que te ama. Uma vida que se rende aos teus pés. Uma vida que vive para te honrar, para te adorar, para te glorificar e para fazer aquilo que tu queres que eu faça. Em nome de Jesus.